Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Vamos começar com o básico do básico. Primeiro de tudo, vamos começar com o nosso problema, né? Pois afinal de contas é bem mais fácil aprendermos alguma coisa quando nós temos algum problema. Então, vamos colocar que, por exemplo, você queira vender café, sabe? Às vezes, não sei se você já passou em alguns determinados lugares, que você tem, sei lá, tipo, você tem um lugarzinho ao qual uma pessoa está vendendo bolo, café, né? Algo bem simples, não estou falando uma barraca nem nada do tipo, eu estou falando uma mesinha com café, leite, chá, bolacha, bolo e afins, tá? Inclusive aqui do lado da minha casa tem um posto de gasolina e teve uma época que eu e minha mãe a gente vendia aqui do lado, então dá para se fazer e é algo bem simples, tá? Ah, você tá incentivando as pessoas a sonegarem impostos, etc. Não, não vamos escalar a isso, tá? Eu estou falando só sobre um problema que é como é que nós vamos controlar, como é que nós vamos orçar, como é que nós vamos controlar essa parte financeiramente, né? Primeiro de tudo, vamos fazer o bendito do levantamento para ver se isso vale a pena ou não, né? Então, como é que nós vemos isso, né? Vamos colocar aqui, primeiro precisamos saber do lugar, né? Vamos colocar que o lugar nós já temos, né? Que é uma transportadora, por exemplo, próximo de uma transportadora ou próximo de um lugar ao qual passe bastante gente. Né? Então nós temos que fazer, por exemplo, o levantamento também dos materiais, né? Materiais, o que nós vamos usar na nossa, vamos chamar assim, barraquinha, né? Então, eu vou vender cachorro quente, eu vou vender lanche, não, eu vou vender só bolo que eu compro em algum outro lugar e vendo, não, eu mesmo vou fabricar os bolos, eu vou fazer café, né? Quanto que custa para mim fazer esse bendito desse café, quanto de café eu tenho que vender e assim por diante, né? Aí, em cima dos materiais, eu vou ter que saber quais, né? E quais são os custos, principalmente para eu poder saber o meu custo inicial disso, né? Então, vamos dizer, por enquanto, né, que eu vou vender cachorro quente. Vamos falar, a primeira ideia vai ser isso, né? Então, vamos considerar primeiro que eu vou vender cachorro quente. Então vou colocar aqui hot dog, tá? Nossa, com D ainda. Parabéns para mim. Então, hot dog. Tudo junto, dane-se. Então, quais são os materiais que eu preciso, pelo menos por enquanto? Eu preciso do pão, ok? Eu preciso da salsicha. E talvez o molho, tá? Beleza? Talvez o molho. Lógico que também aqui nós temos que pensar também quais são as pessoas que vão passar por lá, né? Então, se for um bairro, um lugar mais pobre, né, ao qual o pessoal não tenha tanta renda, talvez eu tenha que pensar em um custo menor. Eu posso, se for, sei lá, tipo na Berrine, por exemplo, eu posso vender um cachorro quente com gourmetizado, seja lá o que for, né? Mas isso a gente vai pensar mais para frente. Vamos colocar primeiro o básico do básico, tá bom? Então eu preciso saber mais ou menos quanto que eu vou comprar de pão, quanto que eu vou comprar de salsicha e quanto que eu vou comprar de molho, tá? Essa vai ser a minha ideia inicial. E como cacetes a gente vai começar a fazer isso no Excel? Primeiro de tudo, vamos entender o caramba do Excel, né? O que é isso? Aqui, parabéns, eu apresento para vocês o Excel, não sei se vocês já conhecem, tá? Isso daqui é a versão paga do Excel, tá? Não é muito caro, em torno de R$ 30 por mês. Né? E o que nós temos aqui? Nós temos todas essas... Eu estou passando a mão aqui na tela como se vocês estivessem vendo. Tá? Aqui nós temos aqui a página inicial, né? Que é a parte de edição principal. Né? Então, por exemplo, aqui onde eu estou selecionando aqui em cima, eu mostro aonde que é a fonte, qual é o tamanho da fonte. Né? Aqui vai ser meio que a parte visual da coisa, você consegue ver por aqui. Tá? Aqui é a parte de inserção, tabela dinâmica, imagem, caso você queira, etc. e tal. Desenhar, bababá, fórmula, dane-se. Vamos para a página inicial, que é o importante, tá? Como que eu faço para dar zoom aqui atrás, né? Eu tenho a partezinha de zoom, né? Que eu posso tanto aumentar quanto diminuir. Ou caso eu queira, eu posso deixar apertado o Ctrl. Eu deixar apertado o Ctrl e eu posso rolar com o scroll para cima quanto para baixo, tá bom? Ou vamos ver se Ctrl mais. Não, Ctrl mais, Ctrl menos, ele exclui célula. Caso você não esteja mexendo com o Ctrl, ou às vezes você está mexendo no notebook, você pode mexer ali embaixo, tá bom? Você chega aqui no mouse,
Com o mousezinho você diminui o zoom, você aumenta o bendito do zoom, tá bom? Eu vou deixar maior, que é para todos nós podermos ver. Tá? Então, quando a gente clica no bendito de uma célula, o que a gente tem que prestar atenção, pelo menos nessa parte? Nós vemos que aqui nós temos a referência da célula, é como se fosse, não sei se vocês já jogaram Batalha Naval. Então, eu tenho aqui o nome da coluna, né, que as colunas elas são representadas em letras, tá bom? E as linhas elas são representadas em números. Então, se a gente vê bem aqui no cantinho esquerdo, o qual está destacando, né? Então eu tenho aqui qual que é a bendita da minha célula. Tá vendo que toda vez que eu seleciono uma célula diferente, ali em cima muda? Ali é a referência da minha bendita da minha célula, tá? Então, se eu escrever, por exemplo, a célula C5, ali ele vai direcionar para a célula C5 e assim por diante, tá? Então eu posso mexer aqui na minha tela com as teclas, né? com a setinha, seja lá o que for. Então, vamos colocar tudo que eu puder, tudo que eu escrever aqui agora, tá bom? Ele vai ser considerado na célula como se fosse um texto. Então pode ser tanto texto quanto pode ser números, tá bom? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui pão, tá? Que tipo de pão? Eu não sei se eu vou trabalhar com pão francês ainda ou se eu vou trabalhar com aqueles pão de hot dog, sabe? Aqueles que são mais lisos. Então, eu não sei se eu vou trabalhar exatamente com isso, né? Mas eu sei, né, que, por exemplo, na padaria aqui perto de casa, a padaria aqui perto de casa, que eu lembre o quilo do pão, né? O quilo do pão dá, eu acho que, vamos colocar R$ 12, tá? Vamos dizer que 1 quilo de pão, ele dê, vamos colocar, dê 12 pãezinhos, por exemplo. Tenho 12 pães, tá? E cada pão vai sair praticamente a R$ 1, tá? Então, eu vou colocar aqui um pão a R$ 1. Vocês estão vendo que, tipo, putz, eu simplesmente só coloquei aqui pão e coloquei um? Não fica com uma aparência muito boa, assim, no sentido de que não ajuda muito, principalmente depois de um tempo, você for dar uma olhada, né? Então, eu posso fazer o quê? Eu posso copiar isso e colar em outro lugar, Ctrl C, Ctrl V. Eu posso recortar isso, por exemplo. Veja que eu selecionei os dois. Como que eu selecionei? Ou eu posso deixar clicado e arrastar para o lado, tá bom? Ou eu posso clicar em uma delas, deixar apertado o Ctrl e apertar outra, ou eu posso deixar apertado e deixar apertado o Shift e clicar em outra. Qual que é a diferença deles? Quando eu deixo o Shift, eu seleciono um intervalo. Quando eu deixo o Ctrl, eu posso selecionar células diferentes. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um cabeçalho, né? Nada mais justo para eu poder identificar o que eu estou tratando. Se eu estou tratando do produto, se eu estou tratando do preço, né? Ou às vezes, dependendo do que a gente está tratando, eu posso estar tratando até mesmo de unidades de medida, né? Então eu posso estar tratando de quilos, posso estar tratando de milhares, litros, seja lá o que for, tá bom? Vamos colocar aqui o custo inicial, vamos colocar aqui, por exemplo, o produto, tá? E eu vou colocar aqui a quantidade. Para deixar mais bonitinho, vou selecionar os dois, vou vir aqui em negrito e veja que, não sei se vocês estão vendo, eu estou colocando o dedo na tela, não sei porquê, ali está escrito negrito Ctrl mais N. Se você deixar apertado aqui, tá vendo que as duas células estão selecionadas, Ctrl mais N, ele vai fazer o que? Ele vai deixar em negrito. Se eu selecionar os dois de novo e apertar Ctrl N novamente, ele remove o negrito, Ctrl N, tá bom? Então se você deixar, por exemplo, aqui, o mouse em cima, né, dependendo do que for, ele vai mostrar para você qual que é o atalho, Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, né, e assim por diante. Então vou colocar aqui o pão, né, eu vou colocar a salsicha, beleza? Então, quantas salsichas eu vou usar? Ah, vou fazer um pão com 2 salsichas, né, porra, não vamos colocar miséria, né? E molho. Quanto de molho que eu vou usar num pão com salsicha? Vamos dizer, por exemplo, uns 50 ml. 50 ml. Vamos colocar aqui, eu tenho aquelas conchinhas, né? Eu pego a bendita da conchinha e eu coloco lá. Então eu vou ter aqui molho, tá? E eu vou fazer aqui 0,05. Por que 0,05? Porque eu estou tratando como se fosse litros, tá? Se eu quiser, por exemplo, escrever 50, né? Eu posso. 50 ml, por exemplo. Eu posso estar trabalhando dessa forma. Veja que eu não estou escrevendo qual que é a medida na frente, né? Porque aí o Excel ele vai deixar de interpretar como texto e ele vai deixar de interpretar como número, por exemplo, e ele vai interpretar como texto. Não sei se vocês estão notando, quando eu tenho um alinhamento à esquerda na hora que eu escrevo, eu estou tratando de o Excel em si, mesmo aqui estando escrito como geral, ele está interpretando o que eu inseri nessa bendita dessa célula, ele está interpretando como texto.
tá bom? E se ele estiver à direita na hora que eu escrevi, né? Se vocês podem ver, tipo, não tem nenhum alinhamento aqui, não tá. Esses daqui são os alinhamentos, tá bom? Esses três aqui de cima, né? Alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, não tem nada disso. Então aqui ele está sendo considerado como número e aqui ele está sendo considerado como texto, né? Essa é a primeira parte. Então o que nós fizemos aqui, que foi coisa bem besta, foi simplesmente nós escrevemos quais são os produtos, né, que eu vou precisar. Só que assim, aqui eu só digitei. Eu não criei a montagem da coisa. Então imaginem o seguinte, imaginem que eu quero saber quanto que eu custo por unidade que eu tenho do meu pão com salsicha, né? Então, como é que eu vou poder orçar isso? Como é que eu vou poder fazer um cálculo bom o bastante para poder ter uma ideia mínima de quanto que eu vou gastar em reais para poder produzir um pão com salsicha? Beleza? E isso a gente vai começar a falar no próximo vídeo. Eu não vou subir essa planilha porque, eu mal escrevi coisa não. Né? Dá muito bem para vocês simplesmente só escreverem. Tá bom? Quando eu começar a fazer coisa mais complexa, aí eu começo a subir coisa no GitHub. Beleza? Beijo na bunda, até mais.